De Israel, capítulo 18, versículo 41. Quem achou, diga glória a Deus. Nos diz assim o texto sagrado: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Diga nuvem pequena. Tá fraco. Diga nuvem pequena. Dá para ficar melhor. Diga nuvem pequena. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Mais uma vez diga comigo: grande chuva. Grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Porém a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo uma vez mais em oração nesta noite, Senhor. Isso aqui é um culto ao Senhor e nós viemos para te adorar, Senhor. Recebe a nossa adoração, ó Deus. Toda honra, glória, louvor, poder e majestade pertence ao Senhor Jesus aqui. Meu Deus, nós viemos também aqui ouvir a Tua palavra. Então fala conosco pela Tua misericórdia. Encontra corações aqui, Pai. Nós ordenamos agora a tudo aquilo que possa impedir a Tua ação, Espírito Santo. Todo mal seja repreendido pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós viemos aqui, Senhor, para profetizar a Tua bênção, Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Realiza, Pai, a Tua obra e seja feito aqui a Tua vontade para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diga amém. Amém. Pode tomar assento, querido. Amada igreja de Cristo, a palavra que mencionamos começa falando de um profeta muito conhecido chamado Elias. E aqui eu quero combinar com você neste momento que a palavra será pregada, que você olhe para mim enquanto eu estiver ministrando a palavra. Vamos combinar que você não vai deixar nessa hora que qualquer coisa tire a tua atenção, porque Deus, Ele quer falar com você. Então esteja atento, porque uma palavra de Deus, ela muda uma história. Deus não precisa de uma pregação, Ele precisa que você ouça aquilo que Ele quer que você ouça nessa noite. Isso pode estar em apenas uma palavra desta mensagem. Quantos vão prestar atenção na palavra? Diga aleluia. Aleluia. O texto lido fala de Elias, o tisbita, das regiões das montanhas de Gileade, conhecido também como o leão dos profetas. Elias, ele surge no cenário
no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, para profetizar para um rei apóstata chamado Acabe, o 7º rei da dinastia dos reis de Israel, um rei que se casa com Jezabel, uma mulher perversa, e traz o culto a Baal para dentro de Israel, e leva o povo à apostasia, a deixar de lado a adoração ao verdadeiro Deus de Israel, chamado Iavé. Então Elias, ele surge trazendo uma palavra profética de juízo, e a palavra no versículo 1 do capítulo 17 é esta: nem orvalho nem chuva haverá nesses anos. Quando Elias profetiza sobre esta seca, Deus, ele cumpre a palavra, porque Elias estava na vontade de Deus, e o profeta que está no centro da vontade de Deus só vem profetizar aquilo que realmente Deus falou. E o que Deus fala se cumpre no ato, na risca. Então Deus manda sobre a terra uma seca que vai durar em torno de 3 anos e meio. E essa seca, ela vem trazendo consequências. A primeira consequência que a seca vai trazer, ela traz esterilidade sobre a terra, porque quando falta a chuva, a vegetação começará a morrer, os frutos das árvores começarão a desaparecer, e toda a terra, ela se tornará estéril. O segundo caos, a segunda consequência que a seca trouxe sobre a terra de Israel é a falta da água e a falta do mantimento. Porque se não tem água sobre a terra não poderá germinar, a terra vai deixar de produzir o trigo, não poderá assim fazer pão, a terra vai deixar de produzir a oliva, não se terá mais o alimento do azeite, a terra vai parar de produzir a figueira, não terá mais o fruto do figo que adoçava a boca do povo de Deus, e o povo, ele vai mergulhar numa miséria e numa mais baixo nível de humilhação moral, que é a fome. Não há nenhuma humilhação maior para um ser humano. Se você quiser ver um homem ser humilhado, você faça este homem passar fome. Quando o homem sente a fome, ele desce ao mais baixo nível de humilhação. Primeiro, social. Israel entra num caos social, aonde o seu irmão vai querer matar o seu irmão para roubar o seu pão cotidiano. Segundo, uma humilhação moral, porque as pessoas vão perder a sua dignidade pela fome, pela miséria. E terceiro também, uma humilhação espiritual, porque lá no tempo de Eliseu, a fome foi tão grande que chegou a haver o canibalismo dentro da terra de Israel, ao ponto de uma mãe assar no forno o seu próprio filho para comer. E isso não é uma história, isso é um registro bíblico, é um fato verídico, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então a fome, ela vai trazer uma terceira consequência, que é a morte. Quando falta-se a vegetação, quando falta-se no campo os pastos, as ovelhas, os bodes, os bois e todos os animais que existem, eles
eles vão começar a morrer, porque eles não terão mais o pasto, o seu alimento, a cevada, o seu alimento, e nem água para beber. Então a morte, ela vai matar primeiro os animais. Segundo, a morte começará a matar as crianças. A morte começará a matar os velhos, os idosos. A morte, ela vai chegar nos doentes. E por fim, ela também vai chegar nos adultos, nas pessoas saudáveis. E a morte vai derrubar até mesmo os valentes. A morte é consequência de alguém que apostasiou da sua fé. A morte é consequência do pecado. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é a seca. Mas por um período de tempo, durante essa seca, Deus, Ele vai mostrar que há uma grande diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Deus vai mostrar que há diferença entre o justo e o ímpio, porque enquanto Israel e Acabe começam a padecer a fome, Deus diz para Elias, no capítulo 17, versículo 2, versículo 3, retira-te para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Deus, Ele manda Elias se esconder depois da profecia. Deus, Ele esconde o seu profeta por um período de tempo. Por que Deus manda Elias se esconder? Porque o povo agora vai estar debaixo do juízo de Deus. Mas quem faz a vontade de Deus está livre do juízo de Deus. Nem todos entenderam, mas eu vou te explicar. Enquanto Israel está passando a fome, Elias está num lugar reservado por Deus, chamado Ribeiro de Querite. E lá no Ribeiro de Querite, Deus vai enviar os corvos 2 vezes ao dia, levando pão para o profeta e levando carne para o profeta. Elias também vai todo dia estar diante de um ribeiro que vai oferecer para ele água limpa. Enquanto Israel, todos os rios estão secos, o ribeiro do Querite, por um milagre e providência divina, manteve Elias saudável e hidratado. Enquanto o povo em desobediência está morrendo de fome, o profeta que faz a vontade de Deus está comendo picanha, está comendo carne, está bebendo a melhor água que existe sobre a terra, porque Deus é assim. Ele guarda o homem, Ele guarda a mulher que faz a sua vontade. E aqui eu já quero começar a entregar a revelação de Deus. O mundo aí fora está em crise e tem crente apavorado, mas ainda que Deus enviou para o Egito 10 pragas batendo a porta de todos os egípcios, até mesmo o faraó, ao ponto de na 10ª praga todos os primogênitos morrerem, existia uma terra protegida por Deus chamada Gósen, e nenhuma das 10 pragas, nenhum anjo destruidor recebeu de Deus a autoridade para em Gósen. Vou te explicar, o mundo está em crise, mas a igreja não está. Vou te explicar, o ímpio está morrendo, mas você não precisa temer. Se você está fazendo a vontade de Deus, não há crise sobre a igreja, não há juízo sobre a tua casa. O anjo destruidor vai ter que olhar na tua porta a marca do sangue do Cordeiro e vai ter que cortar curva. Quem vem adorar, levanta a mão lá em cima e adora o Senhor Jesus, que Ele está na festa. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele, não há crise sobre a igreja. Se o mundo é
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio te dar vida com abundância. Jesus veio te dar vida com abundância. Glorifique a Ele por isso. Deus mostrou a diferença. E quando chega o tempo determinado por Deus, no capítulo 18 nos diz que depois de muito tempo, 3 anos e meio, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. Então entra um texto que você leu comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Primeiro vai nos mostrar que Elias, ele sofre de um problema. Segundo a ciência, pessoas que ouvem o que ninguém ouve, que sentem o que ninguém sente e que veem o que ninguém vê, sofrem de uma doença chamada esquizofrenia. Elias, ele era esquizofrênico, porque quando todo o povo está sofrendo com a seca, ele aparece no cenário depois de 3 anos e meio, como se nada tivesse acontecendo. E ele diz assim, estou ouvindo barulho de chuva, estou ouvindo barulho de uma abundante chuva, enquanto o povo não está vendo nada, enquanto o povo está sofrendo, enquanto o povo não está ouvindo Deus falar, enquanto o povo não está enxergando nada, Elias está ouvindo barulho de chuva. Elias era esquizofrênico, aquele que vê o que os outros não estão vendo, aqueles que sentem o que os outros não sentem, aqueles que veem o que os outros não estão vendo, são esquizofrênicos pela ciência. Tem alguém aqui que sofre nesse mal? Levante a mão, deixa eu ver. Eu sou o primeiro. Você não é normal. Você não é normal. Abacuque capítulo 2, versículo 4 está escrito: o justo vive por fé, não vive por vista. Romanos 1,17, Paulo sintetizou isso e Martinho Lutero usou para revolucionar a igreja. Nós vivemos por fé e não por vista. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo repete: mas nós não estamos andando pelas coisas que nós estamos vivendo, nós andamos pelas que não se veem. Você não foi chamado para andar por aquilo que você está vendo. Não importa, meu irmão, se não estão ouvindo aquilo que Deus está te falando, não importa se não estão vendo aquilo que Deus está te mostrando, não importa se não estão sentindo aquilo que você está sentindo. É assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Quantos esquizofrênicos de Deus tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Levante a mão para adorar que Deus quer. Que você ouça nessa noite aquilo que o mundo aí fora não está ouvindo. A Bíblia nos mostra o oposto, as duas direções opostas entre 2 homens. Um é Acabe, o outro é Elias. Elias manda o seu moço dizer para Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O oposto entre 2 homens, Acabe e Elias. Enquanto Acabe, ele vai comer e vai beber, Elias, ele vai subir o Carmelo, subir o monte para buscar a Deus em oração. Todo milagre começa em oração. Acabe representa a índole de um homem que é carnal. Ele busca comida, ele busca bebida, ele busca as coisas dessa terra. Elias representa a índole de um homem que é espiritual. Ele vai subir o monte para buscar o cumprimento daquilo que Deus falou. Quem planta na carne, segundo Gálatas capítulo 6, versículo 8, da carne colherá corrupção,
mas quem planta no Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. Então fica a dica aqui nessa noite: se você até aqui estava plantando a carne, comece a plantar no Espírito, ainda dá tempo. Plante no Espírito e veja Deus cumprir aquilo que foi profetizado sobre a tua vida. Elias foi subir o monte, mas ele não foi sozinho, ele levou o moço junto, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho. Aqui está um homem que já está há décadas fazendo a obra de Deus. Eu perguntar para ele, sem sombra de dúvida, ele vai me responder que é bem assim. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então quando Elias ele vai subir o monte, ele não vai sozinho, ele leva o moço junto. E cada um vai ter uma função, porque na igreja cada um é um membro do corpo e tem funções diferentes. Então fique na vocação que tu foi chamado, e tu não vai entrar em confusão, porque cada um tem um chamado. Então o moço sobe com o profeta sobe mais no lugar alto e vai buscar a Deus em oração, porque todo o milagre começa em uma oração. Assim foi na vida de Ana e no nascimento de Samuel. Enquanto o profeta vai orar, o moço vai subir a banda do mar para observar ao horizonte. Então, irmão amado, um dia vai chegar o momento desse homem ser profeta, mas nesse período de tempo é subir e descer o monte. Um dia ele vai ser sucessor de profeta. Quem sabe do profeta Elias, ele seria professor, mas no momento o que Deus tem para ele é subir e descer o monte. Sobe o monte, desce o monte. Um dia tu vai ser profeta, mas hoje o que Deus tem para ti é subir o monte, descer o monte. Quem está entendendo o que Deus está falando, glorifica o nome de Jesus e continua subindo. Fale para alguém, continue subindo. Primeira vez que o moço sobe, ele traz uma notícia e ele sobe para olhar a banda do mar, do morro, na direção do oceano. E ele sobe com a notícia: não vejo nada. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e no horizonte da tua vida você não tem visto nada. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e das promessas que Deus te fez, quando você olha para o horizonte da tua vida e do teu futuro, a conclusão que você tem chamado, que você tem chegado é esta: não vejo nada. Quando o moço sobe e ele volta ao profeta, ele avisa Elias: eu não estou vendo nada, não há nada na direção do mar. A resposta do profeta é enfática, porque Elias era um homem espiritual. Qual foi a resposta dele? Vai de novo. Subiu uma vez, não viu nada, sobe de novo. O jovem sobe a segunda vez e volta. Pergunta para o profeta: olha, continuo sem ver nada, não há nada, porque a profecia falava de uma abundante chuva, e o profeta Elias está em oração com seu rosto no pó diante de Deus, enquanto o moço vigia. Sobe e desce a parte mais alta do Monte Carmelo para olhar para o oceano. 1, 2, 3 vezes. A resposta era: não vejo nada. Agora tem um detalhe: subir uma vez é fácil, subir 2 vezes, quantos conseguem? Uma vez tu está todo gás, uma vez tu vem com todo o teu vapor, toda a tua força, energia. Quem sabe na primeira vez ele subiu correndo 3, 4 vezes. Eu creio que a partir da 4ª vez ele não acreditava mais. Só que o que vai fazer a diferença desse jovem é que ele era obediente, e obediência gera bênção. Então, quando ele não
acreditava mais, ele começou a ir pela fé do ancião. 4 vezes, 5 vezes. Agora, como você acha que ele estava subindo na 6ª vez, na 5ª vez? Você acha que na 5ª, na 6ª vez, ele estava que nem na primeira vez? Irmão, não julgue quando você vê um irmão chegar na igreja cabisbaixo. Um irmão que você via ele voando nas asas do Espírito, hoje você tem visto ele desanimado, cansado, esgotado. Quem sabe ele já subiu um monte quantas vezes? Só Deus sabe quantas vezes você já subiu o teu monte. E a conclusão que você tem chegado é esta: não vejo nada. Mas eu trago uma palavra profética para ti nessa noite. Se tu não tem mais fé para acreditar no milagre de Deus na tua vida, vai pela fé do ancião da tua igreja. Ele ainda acredita no teu milagre. Se tu não está mais crendo naquilo que Deus falou a teu respeito, eu vim aqui para te dizer: eu ainda creio na obra de Deus na tua vida. Sobe mais uma vez, porque pode ser hoje que a profecia se cumpre. Alabacalabra, Xúria, Mantarabra, Candarabacá, Urabaca, Xúria, Radagacé. Quem tem profecia para se cumprir, levanta a mão lá em cima. Glorifica o nome de Jesus. Deus vai cumprir. 6 vezes. E o resultado era nada. Elias perguntava para o moço. E Elias orando. Porque orar no começo é fácil, né? Orar um pouquinho é fácil. Agora, permanecer na oração é que é um mistério. Elias não saiu da oração. 7ª vez, 6 vezes o moço tinha subido e descido. Sobe e desce, esgotado aos últimos. Eu creio, estudando essa palavra, numa conjectura minha, é que na primeira vez ele subiu correndo. Agora você sabe como é que ele subiu a 7ª vez? Você sabe como é que ele subiu a 7ª vez? Vou te mostrar. Quem sabe assim? A primeira vez ele foi voando. Agora a 7ª vez ele subiu de joelho. A 6ª vez estava no número 6. O número 6 é o número do homem. Quando ele virou da 6ª para a 7ª vez, ele saiu do Cronos, o tempo do homem, o tempo dele, e ele vai entrar agora no Kairos, o tempo de Deus, porque o número 7 é o número da perfeição de Deus. Em 7 dias Deus criou o mundo e tudo ele fez perfeito. Deus viu tudo e ele disse que era muito bom. Quando ele entrou na 7ª subida, ele vai entrar na subida que vai mudar o rumo da história de Israel. Quando ele entrou na 7ª subida, os olhos dele vão contemplar aquilo que foi profetizado e que ainda não havia se cumprido. Então eu te digo nessa noite: sobe, sobe, sobe. Não importa quantas vezes você já subiu, não importa quantas vezes você já chegou à conclusão, não vejo nada do que Deus falou. Sobe pela 7ª vez e os seus olhos verão o milagre chegando sobre a tua vida. Só que tem um detalhe, e eu entro nele agora. Primeiro estágio do milagre: não vejo nada, não há nada. É a primeira fase da tua busca por um milagre na presença de Deus. Deus vai exigir de você o que exigiu destes homens: perseverança. Deus vai te provar para depois te aprovar, porque ele provou até o filho dele num deserto de 40 dias de jejum e oração sem tentá-lo para o diabo.
Deus ele vai provar a tua fé, como provou a de Abraão, e vai pedir para você sacrificar o teu melhor. Agora, quando você entrar no segundo estágio do milagre, o jovem chega diante do oceano na 7ª vez, e ele vê. Só o que ele vê não é o cumprimento total da promessa. O que esse jovem vai ver, e você leu comigo e eu pedi para você repetir o que eu estava lendo, e eu quero que aqueles que prestaram atenção na leitura, diga bem alto agora, o que esse jovem vê na 7ª vez. Pode dizer, irmão. Vejo, como cantou Fernandinho, vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Uma pequena nuvem. Só que a profecia não era uma pequena nuvem. A profecia era uma abundante chuva. E aqui é aonde muitos se perdem. Muitos aqui estão no segundo estágio do seu milagre na sua vida. Estão vendo uma pequena nuvem. Então muitas pessoas olham assim para essa pequena nuvem e chegam a uma conclusão: pega aí, mas isso aí não foi o que Deus me prometeu. Deus falou que Ele tinha uma grande obra na minha vida. Só o que eu estou vendo é uma pequena nuvem. Outros vão olhar para alguém e vão dizer assim, ó: essa irmãzinha parece uma pequena nuvem. É pequena, não tem forma, não tem muito sentido. Quanto será que tem olhado para você? Tem olhado para o teu ministério e tem dito assim, ó: é uma pequena nuvem voando aí no céu. Só que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus, Ele começará um milagre de uma abundante chuva, trazendo uma pequena nuvem. Deus não precisa de multidão. Deus quer só uma pequena nuvem. Deus escolhe os pequenos